Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui de continuação ao nossa playlist de tratamentos termoquímicos. Hoje a gente vai ter uma aula de boretação. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já chegou aqui agora, ou você que já acompanha o canal, para deixar um like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho e tudo isso mais. Vamos para a nossa aula de hoje, que hoje a gente vai sair, a gente já viu a cimentação, a gente já viu a nitritação, a gente já viu a cianetação, a carbonitritação, que é quando eu estou adicionando carbono e nitrogênio ao mesmo tempo, e hoje a gente vai ver a boretação, que é quando o meu elemento ao qual eu estou adicionando, ao qual eu estou querendo formar um tipo de camada endurecida é o boro. Então, em que consiste, basicamente, aqui o meu procedimento de boretação? O procedimento de boretação é o procedimento no qual eu vou aquecer aqui o aço entre 700 e 1000 graus Celsius por 1 a 12 horas em contato com o agente boretante. O agente boretante vai ser o agente o qual eu vou adicionar, né, o qual vai fornecer o boro para a minha peça. E qual é o meu objetivo em fornecer o boro, né? Quando eu estou adicionando aqui o boro, eu vou principalmente objetivar formar boretos de ferro, que é o Fe2B e o FeB, na superfície do meu aço, né? Aqui já a gente vai ver a propriedade desses dois boretos, que são os meus componentes os quais eu quero formar, né? De forma ideal, eu quero formar uma camada monofásica de Fe2B. Por que eu vou preferir formar uma camada monofásica de Fe2B ao invés de uma camada bifásica, a qual eu tenho tanto Fe2B quanto FeB? Essa camada bifásica ela vai acabar sendo mais suscetível à formação de trincas em virtude das diferenças das propriedades desses boretos, né? E quando a gente olha aqui a nossa tabelinha, a gente tem aqui diversas propriedades do boreto de ferro. A gente vê o FeB e o Fe2B, em termos de microdureza, eles estão ali na mesma escala de propriedade, não está alterando muito. Mas quando a gente já vai para o modo de elasticidade, a gente está vendo aqui que o FeB ele tem o dobro de modo de elasticidade que o Fe2B. A densidade também é semelhante, não é tão diferente. Mas aqui, por outro lado, o coeficiente de expansão térmica, ele já é 1/3. O Fe2B tem 1/3 do coeficiente de expansão térmica que o FeB, né? Então, tanto aqui o modo de elasticidade, que vai me permitir, vai me alterar ali o quanto o meu material está se deformando ali linearmente para uma tensão aplicada, quanto o coeficiente de expansão térmica, que vai me dizer quanto o meu material ele vai expandir quando eu estou aquecendo, resfriando essa peça, ele pode gerar ali uma alteração da propriedade, né? Eu vou ter uma deformação diferencial entre eles e isso pode gerar trincas, pode gerar defeitos dentro dessa minha peça. Então, eu prefiro assim, né, quando a gente está realizando esse tipo de processo, a gente vai preferir formar uma camada monofásica de Fe2B, né, já que a dureza aqui está numa ordem semelhante. Aqui a composição, em termos de porcentagem de boro, a gente vê que o Fe2B ele tem menos boro, a estrutura cristalina do FeB é ortorrômbica, enquanto aqui o meu Fe2B ele é tetragonal de corpo centrado. Isso que a gente está vendo aqui, essa diferença de propriedades, a gente consegue ver de uma forma aqui também microestrutural, né? Quando a gente tem essas trincas aqui que elas podem levar a um descascamento dessa camada boretada, quando eu tenho uma deformação mecânica, quando uma deformação mecânica é aplicada, ou mesmo a uma separação total das camadas quando submetido a choque térmico ou mecânico. Ou seja, são os dois fatores aqui, né? Um fator mecânico e um fator térmico que podem acabar gerando algum tipo de trinca. Por quê? Porque aqui eu tenho essa estrutura aqui, que é em formato de dente de serra, a gente já vai ver outra imagem, que essa aqui é uma estrutura bem característica, quando a gente está falando de Fe2B, e aqui eu tenho a minha camada de FeB, né? Aqui, principalmente, eu tenho Fe2B, e aqui eu tenho a camada de FeB. E como ele tem essa diferença de propriedade, eu vou acabar gerando trincas aqui entre eles, porque eu não vou ter uma complacência grande ali entre esses dois compostos que eu estou formando. Então, preferencialmente, eu quero formar apenas um tipo de estrutura. Falando de difusão. Quando eu estou falando de difusão do boro, em cada etapa ali, cada parte desse tipo desse tipo de superfície, né? Não um revestimento, mas é um tipo de superfície que eu vou formar uma camada boretada, o meu coeficiente de boro, quando eu estou trabalhando a 950 graus Celsius, na região onde eu tenho os boretos, ou seja, dentro ali da superfície onde eu estou formando esse boreto, é de 1,8 vezes 10 a menos 8 centímetros quadrados por segundo, ou seja, uma difusão menor quando eu estou comparado aqui com a de difusão, né? A região de difusão vai ser a região ali da minha estrutura, qual eu vou estar conseguindo difundir esse boro.
bem menor, praticamente 10% ali da possibilidade de fusão, né? Depois ali que eu já formei esses boretos. A região aqui de difusão, ela é 7 vezes mais profunda do que a região de boretos, e a espessura da região de boretos é linearmente proporcional ao quadrado do tempo utilizado no processo. Né? O que a gente está querendo dizer aqui? Se eu pego aqui, estou olhando a estrutura do meu aço, né? Vamos lá, aqui está a superfície do meu aço, e eu quero aqui formar o boreto na superfície, né? Se eu estou formando boreto, eu vou ter uma superfície aqui, né? Deixa eu pegar outra coisa para desenhar isso. Eu vou ter aqui a superfície de boreto, que vai ter um tamanho tal, né? Que vai ser onde vou estar formando ali tanto o meu FEB quanto o meu FE2B, e aqui eu vou ter a região de difusão mesmo da minha estrutura. Aqui nessa região vai ser a região onde eu vou ter a difusão do boro, porém, essa difusão do boro, ela não vai, né, eu vou ter aqui a difusão de alguns átomos de boro e tudo mais, porém, eu não vou estar formando ali os boretos propriamente, né? Então, a gente tem que, essa região aqui, a região de difusão, né, difusão, ela é 7 vezes, né, mais profunda aqui do que a minha região onde eu estou formando os boretos. Então, eu vou formar meio que uma superfície mesmo de boreto, uma região depois onde eu vou ter só a difusão desses boretos. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver a minha relação entre a espessura do boreto, né, e o tempo onde eu estou realizando o meu procedimento de boretação. Ó. Essa que é a relação entre a espessura da região boretada e o tempo quando eu estou trabalhando a 1000 graus Celsius. Então, por exemplo, eu estou aqui considerando ferro puro, aço com 0,2 até um aço com 0,4%. A gente está vendo aqui, por exemplo, que para 10 minutos, num procedimento de boretação, o que vai ter a menor capacidade de produzir uma espessura de boreto vai ser o aço com maior carbono, né? Até porque atrapalha ali a difusão. Enquanto o melhor vai ser o ferro puro. E a gente vê aqui que a diferença aqui, por exemplo, para 10 minutos é 40 micrômetros a camada, enquanto isso aqui tem aproximadamente 60. E à medida que a gente vai aumentando o tempo aqui nesse sentido, eu vou conseguindo obter uma camada maior, né? O tempo que está em escala logarítmica, então a gente acaba vendo uma relação linear, mas na verdade essa relação ela não é linear, né? É uma relação mais ou menos assim, se a gente fosse produzir uma escala aqui do tempo de maneira linear. A gente bota já a logaritma para facilitar a visualização ali, mas na verdade o meu tempo ali ele é proporcional ao quadrado, a minha espessura ali é proporcional ao quadrado do tempo utilizado. Aqui a interface entre a região boretada e a região de difusão, que é a região que a gente estava discutindo exatamente por agora, ela vai apresentar uma forma de dente de serra, né? Aquela forma que a gente já tinha visto na outra imagem, que são esses dentezinhos aqui, que eles vão crescendo para dentro da estrutura do meu ferro, do meu aço, a estrutura a qual eu estou desejando boretar. Aqui eu tenho uma camada de Fe2B, só que eu tenho uma camada dupla de FeB e Fe2B. Isso aqui é em ferro puro, ácidos carbono e baixa liga, né, que ela vai se tornando plana à medida que o carbono e os elementos de liga são são adicionados no aço. Né? Então, essa imagem aqui, a gente está vendo que eu tenho uma menor característica desses dentes ali. Né? Então, isso aí é uma característica que vai depender da composição do aço qual você está trabalhando. Ainda falando da composição do aço e do efeito de elemento de liga, uma parte importante aqui. Os meus elementos de liga aqui, eles acabam retardando o crescimento da região boretada por redução da difusividade do boro. Então, aquele gráfico que a gente tinha visto anterior, o qual eu tinha mais carbono e eu tinha, por conseguinte, uma menor espessura com o tempo de difusão, ele é corroborado aqui por esse gráfico. Por quê? Aqui nesse gráfico a gente está vendo a espessura da camada, a gente está vendo o efeito dos elementos. Por exemplo, aqui se eu estou adicionando tungstênio, molibdênio, adicionando ele em termos de elemento de liga, a minha espessura da camada ela acaba reduzindo aqui para um aço. Aí é que a gente tem que ver os diversos elementos que podem ocasionar algum tipo desses fenômenos. Porém, não é só esse o problema quando eu estou falando de elemento de liga. Qual é o outro problema? O meu carbono ele não se difunde de maneira muito significativa ali nas regiões do boreto, né? Nessa região aqui, onde eu estou formando esse boreto na superfície. Daí ele acaba formando uma camada de
boro, deixa eu botar aqui, uma camada de boro cementita. Qual é o problema dessa camada de boro cementita? Quando ele está aqui formando essa camada de boro cementita entre as regiões de boreto e as minhas regiões de fusão, né, que ela forma aqui nessa região da interface entre os boretos e a região de difusão, essa borocementita ela vai ter uma dureza aqui, eu vou botar HRC ou RC, ela vai ter uma dureza muito menor aqui que a minha camada de FeB e Fe2B. Isso aqui ele vai acontecer tanto com aços que eu tenho uma quantidade de composto de alumínio, quanto, né, se eu tenho aqui tanto com alumínio, quanto quando eu tenho aços os quais eu tenho uma composição de silício. Né? Como ele tem uma dureza menor, ele é menos resistente ali a alguns fenômenos mecânicos, quando eu estou aplicando algum tipo de tensão aqui nessa superfície boretada, essa tensão ela vai acabar esmagando aqui, ó, essa região aqui, onde, como ele tem uma dureza menor, ela vai acabar esmagando e quebrando essa região de interface entre eles, e como ele quebra essa região de interface, o meu boreto ele acaba afundando aqui, né? A minha superfície de boreto acaba afundando e essa superfície acaba sendo destruída. Então, eu não quero, eu vou evitar sempre aços que têm alumínio, silício, ou aços que acabam formando a borocementita, ou a borosílica, né, que a gente vai chamar de borocementita, borosílica e boroalumínio. Boroalumínio. E todas essas estruturas elas têm dureza menor do que o meu boreto de ferro e elas acabam ali reduzindo, né, deteriorando ali a propriedade mecânica do meu aço. Então, resumindo aqui, né, os aços com teores elevados de alumínio e silício não são recomendados para a boretação. Né? Vamos falar agora um pouquinho, né, de processos, né, como que eu realizo esse meu processo de boretação. Eu posso realizar a boretação tanto por via gasosa, tanto por via líquida, né, quanto por via sólida, quanto por via pastosa. Primeiro, por via gasosa, como que acontece? Né? A boretação a gás, eu vou utilizar aqui o gás, que é o BCl3, ele vai ser diluído aqui na proporção de 1:15 com hidrogênio, ou seja, eu vou ter uma mistura de BCl3, né, cloreto de boro, com o hidrogênio, ou eu vou realizar também uma mistura aqui de hidrogênio com hidrogênio. E ele vai ser utilizado aqui apenas em titânio e suas ligas devido ao alto custo de produção. Né? Nem todos os processos eles podem ser utilizados com os aços comuns. A gente vai ver que o mais utilizado é o sólido, mas a gente tem essas variáveis aqui que podem ser utilizadas para alguns processos específicos. Eu tenho aqui o meu processo a líquido. No meu processo a líquido, eu vou utilizar um banho aqui de sal fundido, né? Aí eu, por eletrólise ou aquecimento externo, eu vou conseguir a difusão do boro dentro da minha estrutura. Os sais aqui, eles não são tóxicos, né? Quando a gente está comparando ali, principalmente com a cianetação, mas eu tenho uma dificuldade ali da remoção do excesso de sal de boro na peça. Então, esse método também, ele acaba não sendo tão utilizado por conta disso. Os principais sais que eu costumo utilizar aqui é o Na2B4A7, o B4C e o KBF4. Eu ainda tenho o processo agora a sólido, né, que é o processo que é mais utilizado. A boretação aqui, um detalhe, a gente viu nas outras aulas que a gente costuma ter normalmente também o processo, né, a plasma. Né? A gente não vai utilizar o processo a plasma, porque o gás que é utilizado aqui no processo a plasma ele é tóxico, então ele não é um bom gás, né? O gás de borano que eles usam aqui para realizar o processo a plasma, mas ele é um gás tóxico, então ele não é um bom gás, né? Não é uma boa opção para realizar esse tipo de tratamento, já que eu tenho aqui, por exemplo, a opção sólida, que é a mais utilizada, né? A boretação sólida é o que é mais empregado aqui, exatamente por ser um processo seguro, com baixo custo e que utiliza aqui equipamentos simples, né? Como que eu realizo a minha boretação sólida? Eu vou utilizar aqui o meu boro amorfo puro, vou utilizar ferro boro e carboneto de boro, B4C. Então, esse último aqui, ele é o que apresenta o menor custo, né? Então, eu tendo sempre a utilizar ele. Então, em geral, o meu B4C ele vai ser misturado aqui com diluentes que não tomam parte da reação, ou seja, eu vou adicionar aqui o carboneto de silício e a alumina, que eles vão atuar ali apenas como os diluentes do meu B4C, e com os ativadores de boro, que é o Na2B4A7 e o KBF4, para eu obter ali a difusão desse processo. Aqui ainda falando do processo a sólido, na minha orientação, eu vou colocar aqui uma caixa que vai estar envolvido com essa mistura aqui de 10 a 20 milímetros do meu pó com a mistura boretante. Então, lembra quando a gente estava falando da cimentação sólida, que eu adicionava ali, eu tinha uma caixa, né? Aí eu adicionava a peça qual eu queria realizar aqui, e eu adicionava os meus elementos carbonetantes.
A ideia aqui é semelhante, eu vou ter uma mistura de sais, esses sais que a gente estava vendo no último slide, eu vou pegar aqui, vou botar a minha peça e na superfície dela eu vou colocar aqui esse pó, vou envolver essa peça com esse pó, com essa mistura, e vou aquecer aqui. Eu vou ter um procedimento 800, 900, 1000 graus Celsius. Aqui a gente já consegue ver exatamente como que está sendo afetada a espessura da minha camada, né, com a temperatura e com o tempo. Então, para 4 horas, 800 graus Celsius, eu consigo uma camada aqui de 50 milímetros, né, 50 micrômetros, perdão. Aí que se eu aumento, já vai conseguir aqui 100, aqui 120 micrômetros. Se eu estou aumentando mais ainda a temperatura, eu consigo quase 200 micrômetros de camada boretada. A espessura aqui da minha camada, ela costuma variar de 10 a 300 micrômetros, né? Aqui a gente está vendo o 10 fica mais ou menos aqui, os 300 micrômetros estão mais ou menos aqui em cima para um procedimento, ó, por exemplo, para 300 micrômetros eu preciso deixar 1000 graus a 9 horas, então aí vai depender muito de qual é o tamanho da camada que você deseja ter. Eu ainda tenho a forma de pasta. A forma de pasta ela é utilizada aqui quando a sólida é difícil de ser aplicada ou quando eu desejo boretar apenas uma região selecionada. Então, eu tenho uma peça aqui que ela tem um design muito difícil. Aí eu pego e faço a boretação só numa região dessa peça. Ou então eu quero, eu tenho aqui uma peça e eu quero boretar só no meio. Então eu faço ali, eu passo essa pasta só no meio e depois ali eu aplico a temperatura para eu ter difusão só naquela região ali a qual eu quero analisar. Nesse processo de boretação, a pasta ele vai receber tipo uma pintura de 1 a 2 milímetros de espessura. Eu vou ter aqui a minha solução, que vai ter o B4C mais mais ou menos a mesma mistura que eu estava tendo antes, o carbeto de silício e o KBF4, que ele vai estar em toda a extensão aqui da região selecionada, e depois a peça vai ser aquecida dentro de um forno, ou também eu posso fazer um aquecimento superficial naquele componente qual eu estou querendo boretar. De forma geral, quais são as vantagens do meu processo de boretação? O meu processo de boretação, ele tem uma dureza da camada de boretada aqui que é extremamente alta, ela é acima das obtidas ali, tanto por cimentação e nitritação nos aços ao carbono, então eu vou conseguir uma camada ali muito dura na superfície da minha peça. A camada aqui boretada, ela também apresenta uma grande resistência à corrosão por ácidos orgânicos, fluorídrico, sulfúrico, fosfórico. Isso aqui a gente consegue ver nesse gráfico. Nesse gráfico aqui eu tenho a minha perda de massa, eu tenho aqui um aço que foi boretado, que são esses dois, e aqui eu tenho os que não foram boretados. Então, eu estou adicionando aqui eles em HCl, H3PO4 e H2SO4, né? O sulfúrico, o fosfórico e o clorídrico. Então, a gente consegue ver aqui que em 8 horas dentro desse aço, eu tive uma perda de massa muito pequena, enquanto os outros, no mesmo tempo, eu já tive quase uma destruição total daquele meu aço médio carbono ali, que é o aço 1045. E as desvantagens do processo aqui, exige uma mão de obra intensiva e tem baixa flexibilidade de automação. A gente viu a cimentação sólida, que ela tem esse problema de ser um processo que acaba sendo um pouquinho mais manual. Então, o processo de boretação, né, não tem que ser manual, mas ele acaba não tendo essa capacidade de produzir em larga escala, fazer um procedimento automatizado. Então, o processo ele acaba sendo lento e custoso, né? O ajuste posterior ali, ele é feito apenas com ferramentas diamantadas, porque se eu tenho aqui uma superfície, né, que ela vai ter uma elevada dureza, ele vai precisar de um metal ali para fazer tanto um tratamento abrasivo, tanto para fazer algum tipo de desbaste, vai ter que ser mais duro que ele. Então, eu vou precisar de uma ferramenta diamantada para conseguir fazer qualquer tipo de ajuste na superfície daquela estrutura. A resistência à fadiga ali é menor que a cimentada ou a nitretada, e o aquecimento posterior só pode ser realizado com uma atmosfera controlada, ou seja, eu vou ter que aplicar um vácuo ali naquela atmosfera para realizar um aquecimento, porque eu posso destruir essa camada boretada por causa de adicionar calor ali numa atmosfera de oxigênio. Então, ela tem essas desvantagens em relação a outros processos, principalmente ali, o processo de nitritação. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que sempre possível eu estou tirando para vocês. Lembre de deixar o like, curtir aqui, né? Deixe seu comentário elogiando, caso você tenha gostado também. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gosta aqui do canal, quer apoiar de alguma forma, quer ter acesso a conteúdo exclusivo, com R$ 5 apenas você pode se tornar membro do canal. Dê uma olhada aqui embaixo no nosso programa de membros. Um grande abraço, até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.